Podia ser a gente, mas o Brasil não colaborou. Inclusive, eu venho protestando contra essa música alegre no Pop Verso de hoje. Não, a gente tinha que começar com música triste, porque não foi a gente, foi a Argentina que passou para a final, que ganhou da Croácia de 3-0. E é sobre isso que a gente vai falar no Pop Verso especial de Copa hoje. Eu tô do lado desses caras incríveis, Malfátio, Vidani e Vitor Rossi, os dois que apresentam um podcast com o melhor nome da Copa, Vai Te Catar. Maravilhoso, quem teve essa ideia? Nenhum de nós, né? Foi a equipe comercial do Jovem Nerd. Maravilhoso, foi ótimo, ótimo. E Rafa Câmara também vai estar com a gente do CNN no Plural para falar sobre a comunidade LGBTQIAP+, e o Catar. Então, ó, fica aí que tá só começando. É isso, gente. A gente secou, a gente, fez o que pôde e tal, mas não rolou. A Argentina vai para a final da Copa. A Argentina ganhou da Croácia hoje por 3-0. Sexta final de Copa da Argentina. E aí eu já pergunto para vocês que estão com um podcast, então, para falar de Copa. Primeiro, expectativas foram criadas no começo da Copa. Eu imagino que vocês estavam aqui, ó, energia lá em cima e tal, falando de Copa, e agora... Olha a energia dos dois, eles estão assim, ó, tipo, pois é, né, Argentina, que coisa, que coisa e tal. Mas o clima do podcast também foi... Inclusive, essa ideia de trocar a música de abertura para uma coisa menos alegre, a gente fez no podcast. Aí, viu? Falei. Mudamos a capa, porque a nossa capa, por exemplo, era num estádio de futebol, com os holofotes acesos e tal. Aí a gente apagou os holofotes da capa, deixou tudo desligado lá para a luz de dentro apagou, mas sigo funcionando. Mas assim, Brasil fora e podia ser qualquer time na final, mas a Argentina tá na final. O que vocês acharam do jogo? Do jogo de hoje, da Argentina ou do Brasil e Croácia? Porque os dois machucam muito. Então, vamos falar dos dois, vai. Vamos lembrar aqui um gatilhozinho. Um tá ligado no outro, né? Porque você vendo a Argentina jogar hoje contra a Croácia... Deu mais raiva por sexta. Dá mais raiva ainda, porque eles ganharam de 3-0, né? E o Brasil poderia ter metido 5 na Croácia. Ganharam sobrando, né? Porque, assim, eu até acho que a Argentina não faz uma Copa maravilhosa. Quem faz uma Copa maravilhosa é o Messi. Né? A Argentina faz uma Copa, assim, bem complicada, momentos ruins, de oscilação. O Messi resolveu quase todos os jogos, né, até agora. Acho que desde a fase de grupos, inclusive o que eles perderam para a Arábia Saudita, o Messi abriu o placar. Então... O Messi está voando e se tem alguém que merece essa Copa para a Argentina é o Messi. Acho que a Argentina nem tá tudo isso. Mas, só o que eles fizeram contra a Croácia já mostra que a gente que fez de menos, né? Dá um gosto amargo. Pois faz todo sentido. Vendo o jogo de hoje, a gente fica com mais raiva de sexta-feira. Só 4 minutos, gente. 4 minutos, eu não esqueço disso. Agora, a gente brinca, com essa rivalidade Brasil e Argentina. A gente fica secando a Argentina e tal. Dá pra separar a Argentina do Messi? Porque eu tenho uma certa simpatia pelo Messi. Eu confesso assim, não me odeiem, não criem hashtag Mari sei lá o quê, entendeu? Eu gosto do Messi. E eu não acharia ruim o Messi campeão da Copa. Pronto, falei. Mas tem como gostar de futebol e não gostar do Messi? Então, acho que não tem como. Então, dá pra separar as duas coisas, vocês acham? Messi e Argentina? Dá, sim. Não dá pra separar no ponto de... É um efeito colateral, né? Pro Messi ser feliz, a Argentina tem que ser feliz, a gente não gostaria disso. Mas eu acho que é o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? O Messi é o copo meio cheio. O Messi merece uma Copa. Acho que o tamanho que ele tem e essa Copa que ele faz, cara... Eu não vejo um jogador destacar numa Copa, acho que desde o Zidane, em 2006. Ele é irretocável, ele tá irretocável nessa Copa, não tenho o que falar mal dele, sabe? Ele tá jogando muito bem. E vai ser legal coroar a carreira dele, porque ele vai terminar, né? É a última Copa dele. E aí ele coroar pode a carreira dele com um campeonato mundial vai ser bacana. A gente pode começar a abrir uma discussão, eventualmente, acho que vai ser inevitável, de comparação, né, dele com o Maradona mesmo. Sim. E coisas que a gente sempre ouviu falar dele ser o melhor da história e não sei o quê, acho que ele vai ganhar mais argumentos a favor dele. Sim. E tem algumas histórias se desenrolando nessa Copa bem interessantes. Então, por exemplo, a gente está falando da Argentina na final, mas ainda tem um jogo Marrocos e França para ver quem vai para a final com a Argentina. Aí você fala, parece que é muito simples essa decisão, assim, que é a França que vai para frente. Só que não, o Marrocos tirou a Espanha, o Marrocos tirou Portugal. Então, assim, o que vai acontecer? Não sabemos. O que a gente sabe é que sim, podia ter sido a gente hoje, mas não foi. Podia ter sido o Brasil, não foi. E a internet está sofrendo por isso. Então vamos ver alguns memes pra gente dar uma risadinha aqui, uma risadinha de nervoso, sabe? Chorrindo. Então, isso vem acontecendo com bastante frequência. Olha lá. Eles deram só um chute a gol. Era só retrancar.
Hoje era Brasil e Argentina e o que mais dói no nosso coração, meu Deus, já era pra carne estar no fogo. Era pra, nesse momento, a gente tá feliz, entendeu? Comemorando. Era pra ser feriado. Hoje. Nossa, era pra gente não ter trabalhado. Mentira, eu ia fazer o Pop Verso de qualquer jeito. Eu ia fazer o Pop Verso de qualquer jeito. Mas antes do Pop Verso, eu ia estar, sei lá, comemorando de algum jeito. Vocês têm essa frustração aí ou vocês já já resolveram dentro de vocês isso? Eu não resolvi, eu ainda tô com muita raiva do Tite. Porque apesar das pessoas falarem que não tem um culpado, sabe? Não quero fazer caçar as bruxas, né? Mas eu acho que o Tite foi muito culpado na gente ter tomado aquele gol. Se fosse só essa Copa que a seleção jogou mal com o Tite, mas foram 2 Copas, né? Que a gente viu os jogos meio assim, caraca, vai Brasil, faz alguma coisa e não faz. Então, eu concordo também. Eu torço pro Vasco, né? O que eu faço na vida é lidar com derrota. Né? Pois é, a pessoa está acostumada, né, de leve. Ó, vocês falaram sobre o Tite que não é mais técnico da seleção, inclusive agora tá essa questão, né? Quem vai ser o técnico da seleção? O Ronaldo, fenômeno, a gente tem uma reportagem para mostrar aí para vocês, ele disse numa entrevista que ele é a favor de um nome estrangeiro. Ele citou o Carlo Ancelotti, italiano, e o Abel Ferreira, português, e o Mourinho, também português. Mas aí, o Rivaldo fez um post ontem discordando, falando, não. Eu não concordo, acho uma falta de respeito com os treinadores brasileiros que seja cogitada a contratação de um treinador estrangeiro para nossa seleção. E aí, time Rivaldo ou time Ronaldo? Ronaldo, time sempre, Ronaldo, inclusive. Não só nesse assunto. Mas, nossa, não dá. Acho que até o futebol brasileiro entendeu que a gente precisa de uma inspiração externa. E os melhores times do Brasil, o Flamengo em 2019, o Palmeiras nos últimos anos aí, mostram que a gente precisa de novas ideias. Aí o futebol brasileiro de técnicos ficou estagnado aí. A gente estava jogando sempre da mesma maneira, né? O Tite entrou aí, assim, ele mandou muito bem, mas ele manteve a mesma cara de sempre que a gente está acostumado a jogar com o Brasil. Até no jogo com a Croácia mostrou muito isso, dele trocando o Pombo pelo Pedro, sabe? Trocando meio que 6 por meia dúzia ali, sabe? Ele não conseguiu... Não muda a formação, não muda a tática, não muda o esquema. E você pega um cara como o Abel Ferreira, por exemplo, que eu acho que deve entrar o Dorival, né? A gente sabe que a gente vai sonhar com o Ancelotti, vai acordar com o Lisca. É isso. Exatamente. Expectativas foram criadas. São tantas expectativas, gente, que a gente cria, porque a gente não desiste nunca de sonhar. Agora, a gente está falando que o Tite, então, não é mais técnico, mas tem outras questões que, já olhando para 2026, a gente quer saber. Por exemplo, o Neymar. Neymar vai jogar ou não? O Neymar tem 30 anos. E aí tem algumas informações aqui para você entender qual é o cenário. Alguns nomes da Copa, alguns grandes nomes da Copa, por exemplo, Cristiano Ronaldo, o próprio Modric que jogou hoje, eles têm 37 anos, o Messi tem 35. Então, se você for pensar o Neymar com 30, daria para jogar de repente 2 Copas ainda. Mas o histórico dos atletas no Brasil é mais curto. Por quê? Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Pelé jogaram as últimas Copas antes de completar 30 anos. E o próprio Neymar foi lá e falou depois do jogo, e ele disse que não sabia se voltaria a vestir a camisa da seleção. Sinceramente não sei, olha aí na tela, falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. É isso, 30 anos, Neymar com 34 lá na frente, vocês acham que dá ainda? Dá. Não, e eu acho que o próprio Messi vai ajudar a fazer a cabeça dele. Eu tenho esperança e peço o Neymar que se reconsidere, pelo amor de Deus. Sim. Acho que até deixar esse pedido aqui, vai que ele vê. Porque ele tem muita bola pela frente e ele tá no auge da carreira dele, eu acho. Acho que ele nunca fez uma temporada tão impressionante como ele tá fazendo pelo PSG. Ele tá voando. E o Messi jogando essa Copa com 35, eles voltando pro time com a amizade que eles têm, eu acho que ele se inspira no Messi, de verdade. Ele sempre se inspirou. Então eu tenho esperança mesmo que ele... E ele tem muito pra dar. E ele tá amadurecendo muito, cara, sabe? Ele tá se mostrando um líder. Aquelas mensagens que ele mandou pro Marquinhos, né? Pro Silva, pro Rodrigo, sabe? Se preocupando com o estado de espírito da galera depois dessa derrota e tentando levantar a moral de todo mundo, né? A própria seleção é uma seleção relativamente jovem, né? Então, a gente tem... Né? Podemos criar expectativas para 2026? Muito. Sim, com certeza. Não, eu acho que a gente estava comentando disso, gravando também. Eu não discordo da convocação do Tite. Pô, a gente tem aí os 2 atacantes do Real Madrid, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, que são jogadores do melhor time da Europa. E destaques de lá. O Casemiro é o melhor volante do mundo. E tem 30 anos também só. E consegue jogar mais uma Copa. Pô, a gente tem 3 goleiros que qualquer um deles pode ser titular e tanto faz. O Marquinhos e o Militão, o zagueiro do PSG e do Real Madrid. Então... Sim, a gente tem uma seleção tecnicamente muito
elevada, não tem nem o que dizer. O Pombo também, né? Ele deve voltar. 25 anos. Tem muito. Gente, 25 o Gabigol anos. também. O Gabigol tem 25 para 26, se eu não me engano. Tem o Endrick aí, tá surgindo. Também. Eu só me acho cada vez mais velha cada vez que eu ouço a idade dessa galera. 25 anos! Richarlison, o maior carisma da seleção. Eu fiquei muito mal quando eu vi o Richarlison chorando, sabe aquela Também, coisa? cara. Porque... Não, o Brasil adotou o Richarlison, não tem Ele é demais. Ele é o ele queridinho, demais. não tem jeito, não tem jeito. Mas tem um outro queridinho do Brasil, do mundo, do meu coração, o maior queridinho de todos, que é Leandro Carnal e o nosso oráculo do futebol. Carnal, dessa vez, vai falar sobre fair play. Vamos ver. Quando nós voltamos a praticar as Olimpíadas por influência do Barão de Coubertin, ele falava de fair play, um ideal da elite europeia da época, jogo justo, jogo limpo. Se eu vencer sendo desonesto, eu sou apenas um vitorioso desonesto, um ladrão que chegou lá. Fair play é para garantir que os dois lados salvam, acima de tudo, a honra e não exatamente a sua ideia de vitória. Fair play é fundamental, jogo justo, jogo equilibrado entre dois times honestos. Sempre muito bom ouvir o Carnal. Até fiquei mais calma aqui de ter que fazer um programa sobre a Argentina. Tá tudo bem, tá Mário, tudo bem. eu queria dizer uma coisa, hein? Mãe, você não achou que eu fosse fazer um programa junto com o Leandro Carnal? Olha Que aí. isso? Isso aconteceu e digo mais, eu acho que eu vou parecer ainda mais burro, né? Parece o Leandro Carnal. Ah, a gente se acostuma. Com o tempo você acostuma, não tem problema Conseguiu não. fazer programa contra o Careca. Qual o nome da sua mãe? Sandra. Sandra, tá vendo, Sandra? Ele venceu. Ele venceu. Venci. Ele é o quê? Ele é um vitorioso só de estar aqui, Sandra. Olha aí. Vamos dar uma olhada, então, no que vem por aí, né? Porque a gente viu que a Argentina, então, ganhou da Croácia por 3-0. E aí, a gente tem, então, agora, amanhã, a outra semifinal, França e Marrocos. A Argentina já tá ali, ó, com a vaga garantida na final, que vai ser domingo, meio-dia. E a disputa do terceiro lugar, sábado, meio-dia, Croácia e a definir. E aí eu vou jogar uma pergunta para vocês aqui. A pergunta óbvia é, se a gente for pensar aqui, né, em melhor seleção e tal, se bem que nessa Copa isso não tem adiantado muita coisa. De jeito nenhum. Marrocos e inclusive, França, segue o jogo, vamos com o favorito ou não? Eu acho que a gente tem um caso muito interessante nesse jogo, porque Marrocos não tomou gol. Ele tomou um gol e foi o gol contra. De resto, eles não tomaram gol de ninguém. Né? E a França é um time que tem tomado gol em todos os jogos. Então vai ser, no mínimo, interessante. Dito sabe? isso, 6-0 França. Né? Não, é difícil dizer que a França vai perder esse jogo. Tendo Mbappé, tendo Griezmann, tendo craques que resolvem assim Mas como a e Argentina Portugal? tem. Mas Portugal começou Cristiano Ronaldo no banco e o resto também não tem Mas nenhum isso ali. deu certo no primeiro Não jogo. essa Copa Deu. não faz. Ela não gente, faz sentido. a verdade é que essa Copa não faz o menor sentido. É isso. Nada faz sentido, a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo pode ser uma grande surpresa, inclusive. Seleção de Marrocos também virou queridinha, né? O Richarlison das seleções. Ela é a minha simpatia da Copa. Né? Nossa, tá todo mundo apaixonado pela seleção de Marrocos, porque a gente viu lá o filho e a mãe comemorando aquele Sim. vídeo que fez todo mundo se apaixonar. A gente tá falando do primeiro país do continente africano que chega numa semifinal de Copa do Mundo, não tomou nenhum gol de adversário, rolou um gol contra, mas não, Só gol contra. não vale, né? Não vale. E aí tem essa coisa dos queridinhos ali. Eu confesso que, assim, na falta do Brasil, eu vou torcer pra Marrocos. É, também. Sim, não, sem com dúvida certeza. nenhuma. O caos, né? Na falta da gente que o caos aconteça. Isso Marrocos ganhando da Argentina na Exato. final, gente. Porque se é tiver isso. dois carrascos do Brasil na final, pra quem que a gente vai torcer? É, que isso. Mas assim, a seleção da França é uma seleção que muita gente vem falando desde o começo da Copa, né? Que era uma seleção forte e tal. O que vocês acham? Acham que Não, é uma seleção muito que merece forte, mesmo? E ela se demonstrou ser ainda mais forte do que a gente esperava, porque ela teve muitos desfalques, né? E o Mbappé não está carregando a França nas costas. A gente tem ali uma divisão de responsabilidade. Eu né, acho até que ele carrega menos que o Messi, mas Sim, ele carrega com também. certeza. Ele e o Griezmann dividem o fardo lá, eu acho que eles estão muito bem. Acho que a França tem, assim, apesar de todos os desfalques, faz uma Copa muito sólida, assim, de Não, com certeza. dizer que, olha, não teve um jogo da França, por exemplo, o Brasil, para mim, ele teve, dos 5 jogos que jogou, 2 jogos realmente bons, Sérvia e Coreia. O restante foi sofrido, mesmo a vitória contra a Suíça foi triste de ver, as outras 2 derrotas nem se fala, né? O empate, na verdade, contra a Croácia. Mas a França não. A França parece que todo jogo entra para
Ah, não, nós vamos resolver daqui a pouquinho, espera aí. E aí já resolve. Então, parece que o torcedor francês não sofre. Exato. Mbappé, artilheiro isolado, inclusive, da Copa. Ele também, acho ele muito carismático. Para mim, entra ali no top 3 jogadores mais carismáticos. E aí, aqui no Pop Verso, a gente sempre gosta de falar das Copas que a gente, né, mais recentes, mas aí eu vou jogar para vocês darem uma viagem no tempo aqui, porque é sempre interessante quando eu pergunto isso para as pessoas. Vocês têm alguma lembrança de Copa? Do tipo, na Copa de 94 eu estava não sei onde, quando o Brasil fez isso, alguma coisa que marca? Porque a gente sempre fala isso, inclusive vocês podem até mandar na hashtag PopVersoCNN as histórias de vocês. Como a gente não lembra de algumas coisas, sei lá, eu lembro da Copa de 94, a gente tinha 5 anos, e eu lembro que eu assisti a um jogo em cima do balcão da loja do meu pai, e eu não lembro de outras coisas nessa idade. Como a Copa faz a gente ter lembranças muito específicas, né? Vocês têm isso? Sim. Eu tenho da Copa de 94 mesmo. Não tinha 5 anos, era um pouco mais velho, né? Mas eu lembro quando o Brasil foi campeão em 94, porque foi um jogo muito tenso, que foi resolvido nos pênaltis, né? E a gente só ganhou porque o Baggio perdeu a Copa, perdeu o pênalti. E aí eu lembro exatamente quando eu tava no quintal de casa, tendo um churrasco lá, e tinha uma televisão de tubo lá mostrando o jogo. Eu lembro da cena, assim, nitidamente na minha memória. Quantos anos você tinha? Eu tinha 94, eu tinha 13. 13 anos. 13 anos. Já tem uma lembrança, já é mais sólida, né? Eu sou de 90, eu lembro de pouquíssima coisa de 94, eu lembro menos da Copa e mais da minha família em volta. Até comentei com o Mal que eu lembro muito do Leonardo dando a cotovelada e meu pai revoltado com o Leonardo sendo expulso contra os Estados Unidos. Mas minha lembrança de Copa que mais me marca é Brasil e Inglaterra em 2002, assim. Acho que o jogo que o Ronaldinho Gaúcho fez, que o Brasil sai perdendo como entregada na zaga, do zagueiro que eu adoro muito, inclusive o Lúcio, para sempre no meu coração. Mas entrega ali a bola e aí o Ronaldinho Gaúcho entorta a coluna da Ashley Cole, dá o passe pro Rivaldo e depois faz o gol de falta de longe, né? Que ninguém esperava que ele encobre o goleiro, o Seaman. E depois ele é expulso também. E aí ele fez o jogo que ele fez tudo, né? Sim, assistência, drible, gol, expulsão. Ele tava só começando. E ele nem era o Ronaldinho Gaúcho ainda, né? Pô, eu lembro muito de eu sair gritando pela minha casa. É muito doido quando a gente lembra não só das Copas, mas dos jogadores. Ronaldinho Gaúcho, o próprio Leonardo, Branco. E como a gente tinha lembranças desses jogadores. E eu cresci idolatrando esses caras. Vocês acham que hoje a gente idolatra menos? Eu acho que idolatra menos porque o Brasil veio de uma fase muito vencedora, né? Mas agora a gente vai entrar em uma outra dieta aí de títulos, porque vai fazer 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa, do mesmo jeito que aconteceu em 94, né? Fazia 24 anos que o Brasil não ganhava. Então, por isso que quando a gente ganhou em 94, criou-se criou essa idolatria do Romário, do Bebeto. Mas acho que tem o afastamento também, né? Porque os nossos craques não jogam mais aqui. Antigamente a gente torcia pro craque do meu time ir pra seleção. Pô, o cara tá jogando bem no meu time, ele vai pra seleção, que legal. Também. O Romário tá no Vasco e tá na seleção. Sei lá, qualquer jogador, Juninho Pernambucano, foi convocado, ele nem tava mais no Vasco, mas é meu ídolo, ele tá lá na seleção jogando em 2006. Agora, os caras saem daqui com 19 para 20 anos, mal jogam no Brasil. Tanto que eu acho que o Pedro, o Everton Ribeiro, o Gabigol, tem chance de chegar na seleção com um status de carisma muito maior do que o restante de jogadores, que a gente não vê jogar. Sim, não rola essa identificação, né? Bom, pergunta fácil, difícil, já não sei mais. Campeão da Copa? Marrocos. Eita, que reine o caos, gosto. A cabeça diz Argentina, o coração diz Marrocos. Mas vai ter que escutar um agora, vai. Marrocos. Que isso, a seleção mais carismática da Copa, com certeza. Meninos, obrigada. Eu nunca agi com razão na minha vida. Então... Não, antes de acabar, diga. O Vidani precisa fazer uma coisa que a gente faz. Eu preciso gemer, Mari. Quê? Ele precisa dar um gemidinho. Por quê? Porque a vida é assim. Só para explicar o contexto. Isso aí. Só gemir. Mas pode dar um close nele? Por favor, um gemido. Isso. É porque, Mari, eu sou um homem muito... A cara dela. Muito expressivo com gemidos. Eu tô tentando entender o que aconteceu até agora. Mas assim, cumpriu o que você queria? Acho que ele pensou no Cristiano Ronaldo. Então tá bom. Então aproveita que você já fez o que você queria e já também fala do podcast de vocês antes de se despedir. Sim, claro. É o Vai Te Catar, né? Uma produção lá do Jovem Nerd, que é um portal de conteúdo que existe mais de 20 anos já, né? E a gente fez esse projeto especial só pra Copa. Então, até o final da Copa vai ter mais episódios aí. Acho que falta 5, né? Agora 5 Agora episódios. 5.
ouvir e consegue entender o gemido. Consegue. Não, tem um contexto lá. Pode... Tem todo um contexto, tá bom. Tá vendo? Isso aí é só um teaser do que você pode aproveitar no podcast. Vai de Catar, um gemido, esses e outros gemidos. Vários gemidos. Né? Que isso? Aqui no Popverso tem isso não. Tem isso não. Obrigada, meninos. Foi um prazer, viu? Obrigado a você, Mari. Valeu. Quem nunca quis ser feito de Portugal e de todas as suas maravilhas? Os pratos com bacalhau, por exemplo. Eu fico com vontade de ir para Lisboa com um caderninho, sabe? Só para aprender as receitas ou para passar as receitas pro meu marido fazer. Ou então comer um pastel de Belém, direto de Belém, um vinho do Porto, direto do Porto, ou um vinho Madeira, direto da Ilha da Madeira. Nesse quesito, gente, não dá para negar não. Portugal é campeão. Quem gosta de viajar sabe. Quando a gente está em outro país, a gente também é feito da gastronomia local. Mas além de comida gostosa, nossos amigos lusitanos estão muito bem servidos em várias outras coisas, como belezas naturais do Algarve, a união do tradicional com o moderno nas ruas da cidade do Porto e a história viva da capital Lisboa. Conhecer Portugal é realmente transformador porque conecta a gente com a nossa história, mas também apresenta um mundo novo. E para viver experiências assim, você pode contar com a Smiles, o programa de fidelidade da Gol, que tem parceria com 60 companhias aéreas e é uma plataforma completa de viagens. Lá você encontra tudo o que precisa: passagens aéreas, hotéis, aluguel de carro e muito mais. Seja em Portugal, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Quando a gente viaja, a gente sempre traz algo novo na bagagem. É por isso que somos feitos de viagem. Mas chega de falar de Argentina, enfim, superei, tá tudo certo, Argentina na final, tem vários programas pela frente pra gente falar sobre eles. Vamos falar sobre o que acontece fora do campo, sobre as questões muito maiores que envolvem essa Copa do Catar. A gente vem falando sobre a relação Catar e a comunidade LGBTQIAP+, desde o começo do programa, desde muito antes, na verdade, com o Rafa Câmara, aqui, nosso parceiro do CNN no Plural. Rafa, a gente está falando, então, desse evento que levantou questões importantíssimas, muito complexas e muito tristes ao mesmo tempo. O Catar que criminaliza a relação entre pessoas do mesmo sexo, o Catar que tem várias questões de direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, a Copa trouxe visibilidade para esses assuntos nesse lugar que até então poderia não falar sobre isso. Então, agora que a gente está chegando nessa reta final e a gente pensando também na própria comunidade LGBTQIA+, do Catar, qual é o saldo disso tudo? Então, Mari, quando a gente olha e pensa que os jogos estão acabando e que toda essa visibilidade, de alguma maneira, ajudou muito a comunidade a avançar, porque todos os protestos foram acontecendo e todo mundo olhando, holofote, né, espelho para o mundo. Eu tenho muitas dúvidas de como essa comunidade, ela vai, lá no Catar, né, a comunidade LGBTQIA+, ela vai resistir dia a dia. Eu acho que ela vai acabar ficando à margem da sociedade, como sempre esteve, porque até agora a gente não viu nenhuma indicação do governo do Catar para que se mostre mais aberto a rever essa lei tão homofóbica, né, que pode chegar à prisão de 7 anos para as pessoas que foram pegas, né, pessoas do mesmo sexo que foram pegas tendo relações sexuais ou que se assumam homossexuais. Eu conversei, Mari, com Nasser Mohammed. Ele é o primeiro homem a se assumir publicamente gay vindo do Catar, né, que nasceu no Catar. Hoje ele mora nos Estados Unidos, até porque se ele morasse no Catar, ele estaria preso, né? Eu conversei com ele falou muito dos anseios, das preocupações, de tudo que ele passa dia a dia. E eu perguntei para ele, olha, por que você tomou essa dianteira e quis realmente se posicionar assim e precisou até sair do país? Ele me disse que ele ficava muito incomodado com a imagem que o Catar queria passar para o mundo inteiro, né, em maio foi isso, né, depois que logo que o país foi escolhido sede da Copa, o Catar se colocou com uma imagem muito para atrair turistas, né, e isso, segundo ele, não é o dia a dia, e por isso ele resolveu tomar essa atitude, e isso, claro, acarretou ele precisar pedir asilo político nos Estados Unidos, e principalmente, parece que todos os dias, segundo ele, recebe ameaças, né, ameaças de morte, quer dizer, mesmo morando longe. Ele criou uma fundação, né, para auxiliar pessoas da comunidade LGBTQIA+, que ainda vivem no Catar, trabalha junto com organizações internacionais para que consigam juntos fazer um mapeamento das condições dessas pessoas. E eu perguntei para ele exatamente isso que você me perguntou aqui no início. O que ele acha que vai acontecer no fim dos Jogos da Copa? Vamos ver o que ele respondeu. The question about how Qatar will change the law is very interesting because there is just such unique political issues in the region. So they would have to be very careful about making public statements because they would be targeted in the entire region. But however, I think the path
would include lessening the severity of persecution. I think that is really our first target, just to make sure people are not actively being hunted down and hurt. Once we achieve that, we can begin really talking about extending more rights. But meanwhile, I think keeping a channel out for the LGBT community that are not safe there to live and have a chance at living is very important. Ele fala que a comunidade não está segura para sair e ter uma chance de viver. Olha como é triste essa frase, né, Rafa? Você não está seguro para sair, você não está seguro para viver. Pra então, ser o que se é, né? É isso. Então, assim, a gente está falando de, provavelmente, um dos maiores eventos que existem hoje em dia, nesse lugar que está recebendo pessoas de vários lugares do mundo, mas que também não quer receber pessoas de vários lugares do mundo. É meio complexo, meio contraditório, né? Não, e é interessante o que ele fala, interessante e triste muito o que ele fala. A gente fala tanto de avançar, a gente fala tanto de ter direitos iguais. Eles estão lutando pelo básico, que é sobreviver. Então, realmente, Copa do Mundo, eu pelo menos tiro algumas lições dessa Copa. A primeira, pedido que a gente faz sempre, né? FIFA, por favor, olhe os países antes de escolher, né? Os direitos humanos precisam ser respeitados não só para a comunidade LGBT, mas principalmente para as mulheres. A gente viu muito isso aqui na Copa. E também, claro, também esse olhar em cima da comunidade para a gente ver que a gente não vive numa bolha e que a gente precisa, sim, ajudar uns aos outros. Com certeza. Rafa, obrigada, viu? Eu que agradeço muito, Mara. Volte sempre. Vocês aí que estão assistindo ao Pop Verso Especial Copa também, voltem sempre. Na verdade, voltem amanhã já, que a gente está de volta e tem mais jogo, e tem mais semifinal, e tem mais Argentina também.